Olá, turma! Episódio 2 da nossa série Edital Total Fundatec. Vamos contemplar hoje colocação pronominal. Vamos ver como essa banca cobra esse assunto. No trecho, tem que se arriscar nas ruas. Temos um exemplo da correta colocação pronominal. Vamos marcar a alternativa na qual a colocação pronominal está incorreta. Tem que se arriscar. Primeira coisa a fazer, identificar os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a e suas variações. E temos também lhe ou lhes, se for no plural. Então, este pronome oblíquo átono, ele veio antes do verbo. Por quê? Porque aqui eu tenho este que. Este que é uma palavra atrativa. Se tem palavra atrativa, o pronome vem perto dela e virá antes do verbo. O pronome vem antes do verbo, nós temos o quê? Um caso de próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Temos também mesóclise, o pronome virá no meio do verbo, realizar-se amanhã, quando os verbos estiverem no futuro. E temos também os casos de ênclise. O que as bancas mais cobram? A próclise, porque os casos são mais. Para você memorizar os casos das palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise, eu criei o Enéas 4P. Você já ouviu falar em Enéas 4P? Observe só, vou explicar agora. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse? Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava: meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas, vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, ouvi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa.
As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, concursando, você que agora já memorizou Enéas 4P, já sabemos ali das palavras atrativas. Não me vem. A primeira coisa, vamos identificar aqui os pronomes oblíquos átonos. Então, não sei o que estou fazendo, me parece. São esses. Vamos ver. Será que tem palavra atrativa? Olha o N de Enéas aqui. Então, eu já sei. Se tem o N de Enéas, palavra negativa vai atrair o pronome para perto dela e ele virá onde? Antes do verbo. Então, esta alternativa está correta, eu preciso da incorreta. Em se tratando, foi o primeiro lá, o é de Enéas 4P's. Em se tratando de alguma coisa, eu tenho a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. O pronome oblíquo átono virá antes do verbo, então está correta. Ele visitar-me-á. Então aqui eu tenho o quê? O visitará. Visitará é o quê? Futuro, não é isso? Se é futuro, eu já sei. Eu terei uma mesóclise. O pronome virá no meio do verbo, não é visitará? Aí ficou o quê? Visitar-me-á. Quando me ouvires, agirás corretamente. Então aqui eu tenho o quê? O S de Enéas, que eu tenho uma conjunção subordinativa. Apareceu uma conjunção subordinada, vai atrair o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Então, também está correta. Não sei o que estou fazendo, me parece. Na explicação eu disse, eu não inicio frases com pronomes oblíquos átonos. Então, o te amo não vamos usar somente amo-te. Não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos e nem ele pode vir. Depois também de vírgula. Então, aqui o correto seria parece-me que nunca ouvi falar. Então, a errada é a alternativa E. Se o termo, o plano diretor de Porto Alegre, no trecho em que se insere, fosse substituído por um pronome pessoal oblíquo, para manter a correção gramatical da frase, teríamos, nesse momento no qual se pretende revisar. Quando aparecer questão para substituir, primeira coisa você vai identificar a transitividade do verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o, a e suas variações. Pode ser lo, lá, los, las, pode ser no, e na, e nos, e nas. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu uso como complemento lhe ou lhes. Eu já identifiquei aqui, eu tenho um verbo transitivo direto, então não posso usar o lhe também, já descarto uma. Revisar a ele, não. Eu posso até usar o a ele, mas para usar a ele para as coisas, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto. Como eu tenho um verbo transitivo direto, então não pode ter essa preposição, ficaria revisar ele. Também não pode, o correto seria o gabarito que a gente vê já já. Quando eu falo aqui que você pode usar o, a e suas variações, para você usar lo, lá, los e las, o verbo tem que terminar em R, S ou Z.
você retira o RS ou Z e põe lo ou lá. Quando você for usar no ou na, o verbo vai terminar em som nasal, que pode ser M, pode ser ON também, ou ão. Então, terminou em som nasal, aí você usa no ou na. Aqui eu já sei que o verbo terminou em R. O que eu disse? Quando termina em R, S ou Z, eu vou retirar o R e vou acrescentar o quê? O L. O plano diretor é ele, não é isso? O pronome oblíquo átono que se equivale a ele é o. Então, a alternativa A está correta. Por que não pode ser a E? Porque não retirou o R e não colocou o acento. Não pode ser a B porque faltou o L. Sempre que terminar, vamos colocar aqui. Revisar terminou em R, você vai retirar o R e vai colocar o L. Como é ele, eu uso o e coloco o acento aqui. Revisá-lo, alternativa A. Na frase, vamos ver aqui. Encontro pessoas que sentem uma alegria bonita em me ajudar. Então, nós já temos aqui esse em, aqui depois nós temos o me. Aqui está o pronome oblíquo átono. Ocorre a próclise, ou seja, ele veio antes do verbo ajudar, com o pronome oblíquo me, por haver uma palavra capaz de atraí-lo. É a palavra atrativa. Tem palavra atrativa, você já vem aqui e coloca Enéas 4P. Então, Enéas PPP. Para antes do verbo ajudar. Tal palavra corresponde a quê? Qual é a palavra atrativa? Aqui você pode falar assim, mas tem a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Não tem. Então, eu já sei que não é a preposição. Um pronome relativo, encontro pessoas, as pessoas que sentem. Então, aqui eu já sei, tem um pronome relativo. Palavra negativa, o N de Enéas, não tem. Um pronome indefinido, um dos 4 P's, também não tem. O A de Enéas, que é um advérbio, não tem também. Uma conjunção, o S de Enéas, também não tem. Alternativa A, gabarita a questão. As bancas cobram assim, os gramáticos também, eles falam que esta palavra atrativa estará perto do pronome oblíquo átono. Aqui você observa que ela está distante, olha a distância que ela está aqui. Só que a Fundatec, ela aceita. Houve recurso para esta questão, trouxe hoje para você ver que, mas aqui não está perto, olha a distância desse pronome relativo. Algumas bancas, muitas bancas não consideram que ele esteja longe, mas a Fundatec considera, mesmo estando longe, ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele, ou melhor, para antes do verbo. Então, a única que tem aqui um pronome relativo, você gabaritaria a questão do mesmo jeito. Houve recurso? Houve. A banca aceitou? Não. Continuou sendo um pronome relativo, mesmo que esse pronome relativo estivesse longe do pronome oblíquo átono. Vamos marcar a alternativa na qual o pronome oblíquo átono está colocado incorretamente, de acordo com a norma culta. Opa, pronome oblíquo átono, já venho aqui, próclises. Então, já venho aqui, coloco Enéas 4P's. Trata-se de algo que me dá. A primeira coisa, vamos aqui, ninguém... Opa, então vamos ver, olha aqui. Já iniciou frase com pronome oblíquo átono, não pode. Então, me dá a gramática, me dá cá uma ajuda, te amo, também não. Então, o correto seria dê-me uma ajuda. Então, aqui você já observa, primeira coisa, aqui eu tenho um P de pronome relativo. Então, pronome relativo atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, ele virá antes do verbo, está correta. Não me venha, N de Enéas, correta. Aqui eu tenho um caso de mesóclise, daria, verbo no futuro, o pronome oblíquo átono no meso, no meio do verbo. Ninguém, pronome indefinido. Então, Enéas 4P's vai ajudar você a gabaritar as questões da Fundatec sobre o quê? Colocação pronominal.